Olá, esse é o podcast Dados e Ideias, uma iniciativa de popularização científica do nosso projeto Populações e Dinâmica Social. Já vou começar te fazendo uma pergunta. Você também concorda que sem informações e apenas ouvindo controvérsias, fica difícil compreender o mundo atual? Se você também pensa assim, vou te dizer que esse é o lugar certo, um espaço no qual vamos nos aventurar pelos desafios de analisar dados e explicações que vão nos ajudar a dar sentido às transformações sociais que vivemos no Brasil e no mundo. Eu sou Cláudia Baltar e, junto com Ronaldo Baltar, a cada episódio, vamos acompanhar você nessa jornada pelos dados e ideias que explicam os temas mais relevantes para o entendimento de um mundo em permanente mudança. No nosso episódio de estreia, nós vamos falar sobre o apagão de dados no Brasil, um assunto que você já deve ter ouvido falar ou visto escrito em algum lugar, pois nos últimos anos esteve bastante presente na imprensa e nas mídias sociais. Mas você sabe o que significa esse apagão de dados e por que é tão importante pensarmos sobre ele? O termo apagão de dados ou apagão de estatísticas ganhou as manchetes dos jornais, foi tópico de destaque nas redes sociais lá em 2020, 2021, 2022, principalmente durante o período da Covid-19. Foi um fenômeno que foi muito comentado porque refletiu a disputa política externa e até interna do governo Bolsonaro. Por isso, o tema ganhou bastante repercussão. O caso mais evidente, que eu acho que vem à memória de todo mundo, é o apagão de dados que ocorreu justamente em função da pandemia de Covid. O apagão de dados foi explícito, provocou uma ampla mobilização de vários setores da sociedade pelo acesso a informações, né, sobre o avanço da doença, sobre as medidas que estavam sendo tomadas para poder mitigar os efeitos da doença. Enfim, como houve toda aquela polarização, o uso do apagão ele foi feito pelo governo como uma forma política de se evitar que ganhasse força os argumentos a favor do distanciamento social, da gravidade da doença, enfim, todo aquele debate que as pessoas acompanharam ali nesse período do Covid-19, né? Foi um momento em que houve uma falta de transparência muito grande do Ministério da Saúde, de outros órgãos responsáveis por garantir a informação para o público, e vários setores, então, denunciaram, jornalistas, universidades, muitas entidades da sociedade civil passaram a cobrar publicamente a divulgação clara e transparente das informações relacionadas à Covid-19, naquela situação pandêmica, né? Inclusive, houve até um conjunto extraoficial de informação, um conjunto de jornais, de jornalistas, de entidades que se reuniram para poder, à revelia do Ministério da Saúde, apresentar os dados da doença, né? As universidades, naquele momento, várias instituições de pesquisa, como a Fiocruz, por exemplo, teve um papel forte, firme, né, na busca da divulgação de informações, se posicionaram de forma bastante crítica a esse apagão e mobilizaram seus recursos, sua expertise para analisar os dados disponíveis, dar um panorama epidemiológico da evolução da doença. Enfim, por mais grave que fosse, o público precisava ter acesso à informação. Mas não foram só os dados da área de saúde que foram escondidos ou descontinuados ou impedidos de serem levados a público. Antes mesmo da pandemia, lá em 2019, por exemplo, o Instituto Ethos, que é uma das principais organizações no Brasil que promovem a responsabilidade social corporativa, com toda a sua respeitabilidade, lançou naquele momento, lá em 2019, um manifesto contra a exoneração, naquele momento, pela Presidência da República,
né, em 2019, do pesquisador Ricardo Galvão, que é uma figura respeitada, que era presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE. E o INPE vinha sofrendo várias interferências porque estava divulgando os dados sobre o aumento do desmatamento no Brasil naquele momento. Como o Ricardo Galvão se colocou contra essas interferências, contra esse apagão de dados sobre o desmatamento e outras informações que o INPE gerava, foi exonerado. E aí a sociedade civil, representada aqui por essa ação do Ethos, que propôs um manifesto reunindo várias outras entidades contra o afastamento do Ricardo Galvão. Várias entidades assinaram esse documento junto com o Instituto Ethos, e naquele manifesto o Instituto Ethos já alertava que aquela ação contra o INPE, abre aspas, lá para a gente ver um trechinho do documento aqui que está disponível no site do Instituto Ethos, diz lá o documento que essa ação vinha na esteira de uma série de outras ações direcionadas a institutos como o IBGE, o IBAMA, INEP e assim por diante. Então, já era uma denúncia, né, de ações que se caracterizavam então como esse apagão geral de dados, ou seja, a produção de informações para o planejamento, para o monitoramento das políticas, para o controle público sobre as ações de entes governamentais e entes privados que causam impacto social ambiental. O Ethos, ele chamava a atenção de que a disponibilidade de acesso às informações é uma lei federal, né, a Lei 12.527 de 2011. Então, o Ethos já chamava a atenção que esse movimento de retirar do público o acesso a informações básicas, que é direito do público saber, era uma atitude que feria uma lei federal que tinha justamente o objetivo de fazer com que os governos avançassem nesse movimento de expandir ao público o acesso à informação, né, para que as ações de governo pudessem ser monitoradas, né, planejadas e questionadas pelas pessoas. A lei de acesso à informação, a LAI, ela está ancorada num artigo da Constituição, no artigo 216 da Constituição Federal. Então, a LAI, ou a Lei da Transparência, ela permite que qualquer pessoa física ou jurídica faça solicitação de informações aos órgãos e entidades públicas de nível federal, estadual, municipal, e cria a obrigatoriedade desses órgãos de colocar as informações disponíveis ao público. Então, de acordo com a lei, com a LAI, né, o que é uma informação de interesse público? São, entre aspas, lá, né, citando aqui então o termo da lei, são os dados processados ou não que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato, né? Então, isso é considerado como informação de interesse público, e a lei federal, baseada no artigo 216 da Constituição, diz que é obrigatoriedade dos órgãos manter essas informações para o público. Então, uma coisa que é interessante é que os órgãos públicos que deveriam seguir a transparência dos dados, segundo a lei, eles se utilizam de outra lei para impedir o acesso das pessoas às informações, que tem se caracterizado na prática pós-pandêmica aqui como um impedimento sutil, né? Um apagão de dados sutil, vamos dizer assim, né? Para não fornecer os dados, órgãos públicos, entidades privadas, até universidades, instituto de pesquisa, em alguns casos, se vale de uma interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGDP. A LGDP ela foi aprovada em 2018, ainda lá no governo Temer. Ela seguiu ali os passos da União Europeia, que no mesmo ano tinha criado lá o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Quando a gente entra em sites, né, tem aquela informação lá sobre os cookies que a gente tem que autorizar. Então, é uma derivação dessa Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que diz que se um site vai reter uma informação privada sua, é direito seu optar se você quer ou não deixar essa informação. O Brasil seguiu essa mesma linha e foi criada aqui a LGDP, que depois entrou em vigor em 2020, depois ela foi trabalhada ali em 2020, mas enfim, está em vigor, que é uma lei muito importante, que é uma lei que protege a privacidade das pessoas, definindo que os dados pessoais e dados sensíveis devem ser sigilosos e não podem ser compartilhados sem o conhecimento
das pessoas. Não podem ser vendidos, não podem ser trocados, não podem ser utilizados para outra finalidade que não aquele foi gerado, e deve ter o consentimento das pessoas. A ideia é evitar que uma empresa, uma entidade pública, né, qualquer, compartilhe, venda ou divulgue dados que possam identificar as pessoas sem o conhecimento ou autorização expressa das pessoas. Então, a empresa é responsável por guardar, a entidade é responsável por guardar com segurança dados como nome, CPF, gênero, endereço e informações similares que identificam as pessoas. O objetivo, então, da LGDP é proteger as pessoas do uso abusivo das organizações que podem usar as informações pessoais para outras finalidades, principalmente comércio, vigilância política, enfim. As pessoas têm o direito à sua privacidade. Então, a LGDP não fere a Lei de Acesso à Informação, a LAI. O objetivo da LAI é obrigar as instituições públicas a fornecerem dados de interesse público e, obviamente, preservando a identificação das pessoas. Mas a LGDP tem sido usado como uma espécie, vamos chamar assim, de marco legal, ao contrário, para o não fornecimento de dados. Na cabeça de muitos gestores, a LGDP revogou a LAI, o que obviamente é uma forma de evitar dar ao público as informações que são de interesse público. As duas leis elas se complementam, elas não são contraditórias entre si, embora o uso da LGDP tem sido feito para impedir o acesso público a informações de interesse. Como no caso, por exemplo, como ocorreu em 2022, quando o MEC e o INEP suspenderam acesso a diversas bases de dados, como o Enem, o Censo da Educação, simplesmente tirou do ar, as bases foram tiradas do ar como medida para atender à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa atitude foi um apagão enorme de dados da educação, causou vários transtornos, muita gente utiliza essas informações, formuladores de política pública, educacional, jornalistas, universidade, pesquisa, para monitorar, né, a efetividade das medidas educacionais adotadas, fazer planejamento, proposição, foram tiradas do ar essas informações em nome da proteção dos dados. Naquela época, né, em 2022, muitas pessoas, instituições foram a público também, se mobilizaram. Chegou até a haver uma discussão no Congresso, a proposição de um projeto de lei, o PL 454, lá em 2022, que pretender alterar a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a LDB, para autorizar o compartilhamento dos microdados do INEP, no caso do censo escolar especificamente, para a continuidade de planejamento para a política e educação. E não era o caso, né? Quer dizer, foi uma iniciativa do Congresso para evitar esse impasse. Então, o que houve foi uma adequação, enfim, os dados voltaram em seguida a ficar disponíveis ao público e não cabia ali a suspensão, né, da forma como foi feita. E uma outra ação que caracterizou o apagão de dados como uma maneira de desmontar a estrutura de produção de dados no Brasil, que houve um crescimento grande no final do século XX, início do século XXI, e depois começou a ser desmontado, que é o desinvestimento, vamos chamar assim, nos institutos de pesquisa estaduais, no IBGE federal. Então, o grande momento disso foi o adiamento do censo demográfico, que deveria ter sido conduzido pelo IBGE em 2020, mas só foi realizado lá em 2022 por conta exatamente do Covid, 2020, mas não só, porque já em 2020, né, o Ministério da Economia, na época, já havia cortado a verba do IBGE, com a ideia de que não era prioridade. Em 2018, a operação do censo, que é a principal pesquisa para a gente conseguir informações sobre todos os municípios, né? Informações como a PNAD, por exemplo, do IBGE, é muito importante, mas ela nos dá uma visão mais geral para os estados, para as capitais, para a região metropolitana das capitais. O censo é a única pesquisa nacional que vai olhar por dentro dos municípios, em todos os municípios do país. Então, em 2018, essa pesquisa ela foi orçada em 3,4 bilhões de reais. Em 2019, houve um corte para 2,3 bilhões. Em 2020, esses 2 bilhões foi questionado e passou a ser, em 2021, 127 milhões para se fazer uma pesquisa do tamanho dessa do IBGE. Depois, houve também uma mobilização muito grande, vários acertos, e houve uma recuperação desse orçamento para o IBGE conseguir se mobilizar e fazer, então, o censo em 2022, que os dados estão sendo divulgados, começando a ser divulgados no final do ano passado. Esse ano, a gente espera que logo a gente tenha, no cronograma do IBGE, acesso a
totalidade das informações do universo e da amostra da pesquisa. O censo é uma ferramenta indispensável para a gente trabalhar e pensar a política pública. E é inadmissível se pensar, por exemplo, fazer uma comparação de gastar 2,5 bilhões de reais para construir um estádio de futebol, como no caso do Mané Garrincha lá em Brasília, mas se questionar 3 bilhões de reais para realizar um censo decenal, uma pesquisa gigantesca. São aproximadamente 72 milhões de domicílios visitados, nos 5.570 municípios, 200 mil pessoas contratadas para poder fazer uma pesquisa e se questionar a importância desse estudo. Então, são exemplos que nós temos aqui recente de apagão. Não tivemos aquele momento que foi mais crítico, a pandemia, mas a necessidade, de que as pessoas tenham consciência e busquem uma busca de dados abertos, de crescimento da ideia de que as informações são necessárias para o planejamento, para o controle social e para a avaliação das políticas públicas. E para mim, o que significaria essa ideia toda de apagão de dados? O que vem na minha cabeça quando eu ouço ou quando eu leio algo sobre o tema em algum lugar? Bom, eu vou responder para você compartilhando uma memória afetiva do início dos anos 2000, de quando eu fazia doutorado em demografia na Unicamp. Naquela época, uma das coisas que mais me deixou impactada e que eu identifico como sendo o clima que pairava na demografia é uma ideia sobre a importância de olhar e de entender a realidade social a partir do conhecimento e do uso de bases de dados, a partir do uso de estatísticas oficiais. E o que são as estatísticas oficiais, você poderia me perguntar, É o nome que se dá tanto aos dados produzidos pelo IBGE e outros sistemas de informação no Brasil, como também para os registros administrativos e dados de governo produzidos pelas diferentes instâncias governamentais, ou seja, pelas prefeituras, pelos governos de estado, pelo governo federal, pelos diferentes pelas diferentes secretarias, pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Estadual, pela Câmara de Vereadores. Tá? Então, isso compõe o que nós chamamos de estatísticas oficiais. Naquele momento, no início ali dos anos 2000, ainda estava muito em alta o debate sobre os desafios colocados pela descentralização das políticas públicas no contexto da Constituição de 1988, cuja implementação e acompanhamento dependiam do quê? Da elaboração de diferentes indicadores. Esses indicadores, por sua vez, eram feitos a partir da produção daquelas estatísticas oficiais que eu mencionei anteriormente. A sensação que eu tenho desse momento e que eu compartilho aqui agora com você é de uma forte expectativa, uma promessa até, de que nós caminhávamos, o Brasil caminhava para um cenário no qual estava se desenvolvendo um certo consenso, um consenso sobre a importância das bases de estatísticas oficiais e dos indicadores para 3 coisas básicas e que são importantes: para o conhecimento da realidade do país, para a elaboração de políticas públicas e para o exercício do controle social por parte da sociedade civil. Era um movimento que parecia envolver cada vez mais as diferentes instâncias de governo, as entidades, as organizações, até mesmo as universidades. Nós também
que estávamos lá nos formando, né, para ter no futuro, né, essa mesma atuação profissional, envolvendo o uso, né, e a aplicação dessas estatísticas oficiais. E esse movimento também, né, no meu entendimento, né, a expectativa é de que esse movimento também acabaria abarcando a sociedade civil como um todo. É claro que não éramos todos ingênuos, né, e havia também o reconhecimento dos desafios e das limitações com relação à concretização desse projeto. Mas o sentimento ali de expectativa, de otimismo até, né, com relação ao que estava acontecendo, elas eram esse sentimento era maior, né, do que o sentimento, né, o reconhecimento das limitações e dos desafios colocados por esse empreendimento, né. E lembrando também aqui de todas as atividades que eu fiz, né, dos eventos que eu participei, das falas mesmo dos professores, dos pesquisadores da demografia, das conversas que, né, sempre eram bastante frequentes, né, entre os amigos e os colegas, né, do doutorado, eu acredito, né, que esse sentimento que eu vivi ali naquele contexto era um sentimento coletivo, né, e que esse movimento estava de fato em curso naquele contexto, tá? Estava acontecendo, né? Não era algo imaginado, né? Era algo concreto, né? Mas aí você me pergunta, né? O que essa conversa toda tem a ver com o tema do nosso episódio? E eu vou te responder. Esse clima todo em relação à produção de bases de dados, de indicadores, o potencial, né, de transformação que estava junto, né, com todo esse empreendimento que eu vivi ali no início do século XXI, ele não combina em nada, né, com esse outro clima que nós vivemos hoje mais atualmente de apagão de dados no Brasil, né? Então, isso tudo, nessa reflexão toda, me leva a concluir dizendo, né, afirmando que o apagão de dados não é uma obra do acaso. Ele não aconteceu por acidente, né? Ele não acontece por acidente. Muito pelo contrário, né? Né, o apagão de dados, ele é uma consequência de ações intencionais, tá? Concretizadas através de várias decisões tomadas em diferentes instâncias, especialmente de governo, tá? De Estado. Da falta de reposição de recursos humanos nas organizações, nas entidades, né, que são responsáveis, né, pela produção, sistematização e divulgação das estatísticas oficiais, da não previsão, veja bem, de orçamento ou de um orçamento insuficiente para a realização de pesquisas importantes, da falta de investimentos em manutenção e atualização de sistemas de produção de informação, da não garantia da regularidade na produção das estatísticas oficiais e do não comprometimento das diferentes instâncias de governo com a transparência e a disponibilização das informações. Então, são ações intencionais que afetam de maneira bastante marcante a nossa realidade. E basta uma razão para nos motivar a nos posicionar contra esse apagão. Ter acesso e usar dados nos permite conhecer e transformar a realidade em que vivemos. Isso já é razão suficiente para a gente se posicionar contra novas situações onde o apagão de dados está colocando em risco a produção de informações sobre a nossa realidade, sobre as condições de vida da nossa população. E você, também já vivenciou na sua formação ou vivencia
nas suas pesquisas, no seu trabalho, alguma experiência como essa? No Brasil, agora, o governo federal retomou o programa de dados abertos. Com esse programa, estão procurando incrementar e facilitar o acesso unificado pela internet das várias fontes de dados dos órgãos federais, incluindo as universidades, os institutos de pesquisa. O acesso ele pode ser feito pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos, que é uma iniciativa criada lá em 2016, está sendo reincrementada agora, pode ser acessado em dados.gov.br. Tem também uma discussão atual pela retomada da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que é uma lei que foi criada lá em 2018, foi alterada ali em 2019, depois foi revista em 2022, e essa lei criou o Sistema Nacional para a Transformação Digital, SINdigital, que cuidaria da infraestrutura da internet para os serviços digitais do governo, e a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que seria o uso dessa estrutura para disponibilização de serviços e acesso aos dados para as pessoas. A Estratégia de Transformação Digital do Brasil é um programa bem grande e que é definido a partir de vários eixos que na estratégia são definidos como, são chamados de eixos habilitadores. Um desses eixos seria o investimento e a modernização da infraestrutura, com o objetivo de ampliar o acesso da população à internet, às tecnologias digitais, como diz lá no texto, lá, com qualidade de serviço e economicidade. Outro eixo habilitador seria o investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação, diz lá no texto da lei, para estimular o desenvolvimento de novas tecnologias com ampliação da produção científica e tecnológica e buscar soluções para os desafios nacionais. Tem um eixo voltado para investimentos na confiabilidade digital, para dar segurança e garantir os direitos dos cidadãos. E olha só que bacana, tem um eixo específico para a educação e capacitação profissional, com o objetivo, diz lá o texto, promover a formação da sociedade para o mundo digital, com novos conhecimentos e tecnologias avançadas e prepará-la para o trabalho do futuro. Entre os objetivos da estratégia digital está a integração e a interoperabilidade das bases de dados governamentais, para promover políticas públicas baseadas em dados e evidências e em serviços preditivos e personalizados com a utilização de tecnologias emergentes, diz lá o texto da lei. Muito legal, só que ainda não estamos lá, mas é importante que tenhamos na lei todas essas ações e objetivos estabelecidos. Do nosso ponto de vista, esses objetivos só vão se concretizar de fato quando as pessoas, não apenas os especialistas, mas as pessoas de modo geral, começarem a incorporar, usar e cobrar transparência de informações, como preconiza a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que é a LAI de 2011. Lembrando que a LAI define como informação de interesse público os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Do nosso ponto de vista, é urgente o investimento em ações que promovam essa possibilidade de acesso de informação, como está estabelecido na Estratégia Digital Brasileira. Então, para nós, ações para a formação da sociedade para o mundo digital, preparando a sociedade para os novos conhecimentos e tecnologias, junto com o acesso à informação, é fundamental, é urgente, E esse é o nosso intento aqui com esse projeto, Populações e Dinâmica Social, e com esse podcast, Dados e Ideias. Nós queremos somar esforços para que isso aconteça de fato. Sem a formação da sociedade e a cobrança efetiva por dados e informações atualizadas e transparentes, a gente vai estar sempre sujeito aos apagões de dados. E você, já se deparou com dados que não são mais atualizados? Dados que você precisa, mas não estão disponíveis ou que não te deixam mais ter acesso por um motivo ou outro qualquer? Conta a sua experiência aí pra gente, deixe seu comentário. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre um tema que tem tido consequências em função do apagão de dados sofrido no Brasil, sobretudo o atraso no censo demográfico.
que é a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Você sabia que a meta para os ODS é agora, 2030, ou seja, daqui a 6 anos? Estamos preparados para atingir essas metas? Vamos conversar sobre esse assunto no nosso próximo programa. Para conhecer mais sobre nossos trabalhos e pesquisas, visite nosso site populações.info. Populações sem cedilha e sem tio. Até o próximo episódio. Você ouviu o podcast Dados e Ideias, uma iniciativa de difusão científica do projeto Populações e Dinâmica Social, com Cláudia Baltar e Ronaldo Baltar. Você pode ouvir todos os episódios em Spotify ou no seu player preferido. Acesse o nosso site populações.info, populações sem acento e sem cedilha, e veja como nos acompanhar, além de ter acesso a artigos e publicações do projeto referente a esse episódio e outros estudos. Você pode também se inscrever em nossa newsletter e receber no seu e-mail as notificações sobre o conteúdo que estamos produzindo. Acesse populações.info. Esperamos você. Até o nosso próximo encontro com dados e ideias.